casa, por favor, dá um aplauso bem forte ao Espírito Santo. Oh! Aleluia! Glória a Deus. Seja muito bem-vindo a este culto. Eu quero te fazer um pedido. Compartilha o máximo que você puder essa transmissão aí no Facebook, para que nós possamos alcançar o máximo de pessoas. Eu creio que Deus vai te usar nessa hora para nos ajudar a propagar essa mensagem em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um culto de louvor e adoração ao Espírito Santo. Hoje é dia de rede ativa e uma mensagem muito poderosa de algo que nós já temos falado aqui. Essa já é a 5ª semana dessa série muito tremenda. E eu quero lembrar para você que no início nós falávamos sobre, nessa série Escolhas, sobre se entregar. Depois nós falamos sobre ser livre, falamos sobre confessar, falamos sobre mudar. Depois que você confessa, você já se entregou, você já quis ser livre, você já confessou, você já mudou. Agora está na hora de nós crescermos. E hoje eu quero falar para você sobre escolha crescer. Nós temos uma decisão na vida: permanecermos com as nossas cargas sobre os ombros, ou decidirmos sair do lugar em que nós estamos para viver expectativas muito maiores. E hoje eu acredito que eu estou falando para jovens que decidem ser desafiados a crescer. Crescer como, apóstolo? Em muitos aspectos da sua vida. Deus quer usar você para que você viva experiências poderosas. Eu quero te dizer que o desejo do Eterno é que você que me ouve agora seja tão tocado pela presença viva e real do Espírito Santo, e que essa presença você possa ser livre, confesse, mude, mas que isso venha trazer um crescimento. Por quê? Porque Ele tem o desejo de usar você como alguém que vai impactar essa geração. Eu creio nisso, eu creio nessa palavra. Por isso hoje nós seremos desafiados a investir em o nosso crescimento espiritual. Porque lembra vocês do início do nosso processo? Quando nós iniciamos, você decidiu confessar, você decidiu entregar, abrir mão daquilo que trazia peso sobre os teus ombros. E sabe, o desejo pleno do Espírito Santo é usar você de uma maneira muito poderosa, porque não dá para nós repetirmos os mesmos padrões de pecado do passado. Mas hoje eu quero te dizer que Deus está desejoso em mudar a tua vida e a tua história. É como se nós estivéssemos em uma maratona e nós estivéssemos correndo para viver algo diferente. E Deus desejoso em usar você para isso. Porque eu quero te dizer, vai haver um grande prêmio, como se for uma medalha poderosa que vai ser colocada no teu peito. E eu quero lembrar você que nós não estamos trabalhando no reino tão somente para iniciar essa corrida, mas Deus quer que você termine ela. Mas não é terminar de qualquer forma. Deus quer que você termine ela como um grande vencedor. E eu acredito, eu estou diante de homens e mulheres que são grandes vencedores, que vão fazer a diferença nessa geografia, na geografia que Ele te plantou. Hoje Deus te chama para te dar um upgrade espiritual, e você vai sair do lugar onde você está, e Deus vai elevar a tua unção. E eu creio em nome de Jesus, eu estou diante de uma juventude de homens e mulheres de Deus que serão poderosamente usados pelo Espírito Santo. Se é com você que eu estou falando, por favor, diz aleluia.
Eu quero trazer um texto que está em Colossenses, no capítulo 2, no verso 6 e 7, que diz assim: e agora, assim como aceitaram a Cristo Jesus, nosso Senhor, continuem a segui-lo, aprofundem nele as suas raízes, e sobre ele edifiquem a sua vida. Então a sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Diga amém. Sabe, irmãos, escolher sair do patamar onde você está e decidir que Deus te leve para outro patamar, igual o Flamengo. Deus quer te levar a outro patamar, aleluia. Deus quer te tirar do tempo da queda, e Deus quer te trazer para outro patamar. Diga glória a Deus. E sabe, decidir viver isso, esse crescimento constante, é uma escolha, é uma decisão. Você precisa decidir crescer. Eu estava falando esses dias a nossa equipe de 12. Nós estamos pregando sobre recomeçar, sobre tempo de recomeçar para a igreja. Mas como é que nós vamos recomeçar? Do mesmo jeito que nós sempre tivemos? Não pode. Nós precisamos recomeçar de uma forma diferente. E eu quero dizer uma coisa para você: decida recomeçar de uma forma diferente. E nós falávamos exatamente isso, sobre vivermos expectativas novas, sobre vivermos experiências novas, sobre meditarmos na palavra como não fazíamos antes ou como deixamos de fazer, sobre buscarmos conhecimento, porque, irmãos, olha isso, por favor, não tem nada mais frustrante do que você ter um tempo de desânimo, um tempo de desmotivação, e muitos de nós estamos vivendo um tempo de desânimo e desmotivação. A pandemia traz um pouco disso. Primeiro que você está em casa numa rotina diferente, tem muito o que fazer, é um negócio meio doido. E aí, se você não tiver convicção do que tem, de buscar conhecimento ou de buscar formas de crescer, você simplesmente mergulha em muitas coisas absurdas que nós vimos por aí, e vai perdendo a conexão com Cristo, e vai perdendo a aliança com Cristo, e ao invés de crescer, você cai. Quantos de nós temos caído no processo da nossa fé? Não temos vivido as experiências que Deus tem para nós, ou não temos decidido viver experiências novas de Deus para as nossas vidas. Hoje eu quero dizer para você que Deus quer fazer uma mudança, uma reviravolta na sua vida, e eu quero te dar 6 passos que, em nome de Jesus, vão transformar a tua história, se você trabalhar eles de modo correto. O primeiro deles que eu quero passar para você, quer escolher crescer, sair do lugar onde você está, ter uma vida espiritualmente diferente. Primeiro ponto é: tenha tempo com Deus. Decidir ter tempo para o Senhor, com o Senhor. Eu lembro que eu falava isso com a minha equipe esses dias. Eu dizia: muitos de nós, a gente parece que não faz da forma certa isso. Eu estou hoje pregando aqui para você, eu estou tendo um tempo com Deus. Não, isso aqui é um tempo para Deus. Eu louvei aqui em cima, eu dancei, eu cantei, eu toquei, é um tempo com Deus. Não, é para Deus. A gente não pode se atrapalhar nisso, porque infelizmente muitas pessoas se atrapalharam no que eu chamo de ativismo religioso, que é um tempo para Deus, mas não é tempo com Deus. E aí você entra nesse ativismo e vai perdendo a comunhão. Hoje Deus está interessado em mudar a tua história, mas para que isso aconteça, você precisa tomar uma decisão, é escolher verdadeiramente. Olha o que diz a palavra em 1 João no capítulo 2, no verso 28, ele diz assim: agora, filhos, permaneçam com Cristo,
Vivam plenamente em Cristo e estaremos prontos quando Ele se manifestar. Nós precisamos ter a nossa vida nele, vivermos plenamente com Ele, porque, queridos, a vinda dele está próxima, e eu e você, porque eu não me isento disso, nós precisamos estar prontos. Olha, uma coisa interessante que a Bíblia fala, no capítulo 3, no verso 6 de 1 João, diz assim: ninguém que viva profundamente em Cristo vai fazer do pecado uma prática. Quem vive na prática do pecado nunca se voltou para Cristo, mas virou as costas para Ele. Escolher ter tempo com Deus é uma decisão. E hoje eu estou falando para você sobre uma decisão de crescimento. Não dá mais para ficar onde você está. Não dá para continuar no mesmo patamar que você tem vivido. É tempo de escolher dar um próximo passo. Decidir dar um próximo passo. Hoje Deus te chama para dar um passo novo e diferente. Cresça. Às vezes me preocupa irmãos com 2, 5, 10 anos de crente, e eles permanecem do mesmo jeito. Se bobear, não busca a palavra, não tem conhecimento de nada. Quando eu estava vindo para cá, eu estava ouvindo uma ministração, e eu achei muito poderosa. Eu acredito que isso vai virar uma série, porque é uma série de um pastor. E ele estava falando, ele tem um livro, e o nome do livro é God or Good, que é bom ou Deus, no inglês. E aí ele traz uma relação de que muitas vezes nós crentes achamos que tudo que é bom vem de Deus. Aí a gente faz escolhas, isso é bom, e a gente traz isso como sinônimo de que é de Deus porque é bom. E eu preciso lembrar para você que lá em Gênesis, quando Deus formou o homem, Satanás enganou Eva, mas ele não enganou Eva pegando aquela bendita árvore com a parte ruim da coisa. Ele enganou Eva com as coisas boas. Ele mostrou para Eva o quão bom seria se ela comesse daquele fruto. E ela comeu. Foi bom? Foi. Foi de Deus? Não. Deu no que deu. Por isso, às vezes a gente caminha na fé, relacionando a nossa vida sem conhecimento revelado. A gente fica no conhecimento comunicado. E ele fala uma coisa muito poderosa, em outros livros ele também fala isso. Ele diz que, ele fala da diferença do conhecimento revelado com conhecimento comunicado. Em um dado momento Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: quem as multidões dizem que eu sou? Tu és isso, tu és aquilo outro. E aí vem Pedro e diz: tu és o Cristo, Filho de Deus. Ele olha para Pedro e diz assim: bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o Pai tu revelou. Nós precisamos parar de fazer a nossa caminhada com Cristo de maneira rasa, no mesmo patamar. Cai, não cai, cai, não cai, igual aquele time lá mesmo, cai, não cai, cai, não cai, no mesmo patamar. E aí, como a gente não tem conhecimento revelado, a gente caminha com base no que a gente é comunicado, não tem profundidade. Eu quero te lembrar que Deus fala com Adão, ele dá nome a tudo, ele fala da árvore Adão,
Mas ele não disse a Eva. A revelação de Deus foi para Adão. Adão deve ter comunicado para Eva. Satanás foi onde? Onde quem não tinha conhecimento revelado. Satanás sempre vai agir em quem não tem conhecimento revelado, em quem decidiu não viver crescimento espiritual. É por isso que você não cresce. É porque você permanece ano após ano do mesmo jeito. Ano após ano com o mesmo nível espiritual. Ano após ano no mesmo patamar espiritual. Não muda. Não vive nada diferente. Está do mesmo jeito, crente. A tua vida está do mesmo jeito, crente. Ei, crente, em nome de Jesus, olha para mim. Decide mudar. Decide crescer. Hoje eu quero chamar você para viver uma experiência nova. Não dá mais para viver na mesma decisão. Não dá mais para viver do mesmo jeito. É preciso mudar. E eu quero te chamar para mudar hoje. Deus te chama para viver algo diferente hoje. Hoje é dia de nós crescermos um degrau a mais. Hoje é dia de nós elevarmos um patamar espiritual a mais. Deus está querendo trazer isso para a sua vida. Hoje Deus está querendo trazer uma mudança na tua direção. E eu preciso que você compreenda isso em nome de Jesus. Deus está desejoso em mudar a tua história. Ou como eu quero que cada discípulo nosso ouça essa palavra, porque eu creio que Deus está interessado em despertar um crescimento, uma mudança sobre as nossas vidas. E eu quero te dizer que é chegado o tempo de você mudar também, se você recebe e diz aleluia. Apóstolo, eu quero mudar, eu quero crescer, o que é que eu faço? Olha o que a Bíblia diz, Colossenses 4, verso 2, diz assim: orem com dedicação. Irmãos, isso é um outro ponto que a gente falha muito. Não devíamos, mas falhamos. É aquela história que eu falei há pouco para você, do tempo para Deus e do tempo com Deus. Todos os dias a gente ora na igreja. Tem uma oração específica lá. E aquilo é uma coletividade ministerial, é um tempo poderoso, bom. Mas aquilo não pode substituir o nosso tempo com Deus. E quando a Bíblia fala orar com dedicação, a gente precisa entender que na nossa vida, para crescermos espiritualmente, nós vamos precisar entender que vão haver obstáculos no caminho. Distração, questões emocionais, questões espirituais, questões físicas. Vão haver muitos obstáculos para tentar nos tirar daquilo que Deus tem para a nossa vida. E eu preciso que você entenda que esse crescimento espiritual, ele só vai ser possível se nós dedicarmos vida com Deus, vida de oração. É como se você conversasse com Ele o tempo todo, sabe? Sabe quando você tem um amigo que você diz para ele o que você pensa? Sabe quando você tem um amigo que você pode confiar e você diz para ele o que você precisa? Em que áreas você precisa mudar? Isso não é quando você vai dobrar os joelhos à noite, enfim. Não, isso é o tempo todo. Nós precisamos, irmãos, sairmos do lugar onde nós estamos e crescermos. E eu creio no nome de Jesus que você vai viver isso. Diga amém aí, por favor. Segunda coisa que eu quero dizer para você: quer crescer? Preencha a sua mente com a palavra, com as verdades bíblicas. Olha o que a palavra de Deus fala para mim e para você. Tiago capítulo 1, verso 25 diz assim: mas quem dá a devida atenção à mensagem de Deus e a vive na prática, a verdadeira liberdade nelas, e nela se firma, olha só, sem ser mero ouvinte, essa pessoa vai longe e será abençoada por Deus. Olha como esse texto, ele respalda o primeiro e o segundo ponto que nós estamos falando.
ter profundidade com Deus, encher a mente da palavra. Mas não é somente ouvir o que a Bíblia chama de mero ouvinte. Mas eu vou no culto. Não tem promessa de quem vem no culto de ter a vida transformada e abençoada por Deus, como diz o verso 25. Mas a Bíblia diz que quem vive, pratica a verdadeira liberdade e nela se firma. Essa palavra precisa estar enchendo a tua mente, o teu coração, tomar o teu peito. Eu lembro de domingo, nós falávamos aqui sobre Josué no capítulo 1. Eu não lembro se é o verso 5 ou o verso 6 que diz que para não nos afastarmos da nossa boca, dos nossos lábios, isso é uma coisa interessante, porque o texto não diz para afastar a palavra do nosso coração, porque afastar a palavra do nosso coração é confortável, legal, está no meu coração. Não é isso. Não se aparte dos teus lábios, ou seja, tem que falar, e você fala o que está no coração, o que está na tua mente é o que tu expressa. Isso não pode se apartar de nós. A nossa mente tem que estar cheia disso, da palavra. Olha o que diz a palavra também para mim e para você, no verso 31 e 32, diz assim: se vocês permanecerem comigo, vivendo o que eu ensino, sem dúvida serão meus discípulos, então irão experimentar a verdade, e a verdade vai os libertar. Para crescer espiritualmente, nós precisamos preencher a nossa mente com as verdades da palavra. Existem princípios que se encaixam perfeitamente para a nossa vida, para um novo estilo de vida. E isso dá a possibilidade de nós vivermos uma transformação diária. É uma decisão, queridos. Desde quarta-feira, eu no nosso discipulado, eu fiz um comando com os 12. Não vamos mais ficar um dia sequer sem a palavra. E aí quando dá a noitinha, eu disse: e aí, como é que foi? Eu acredito que Deus está fazendo algo, em nome de Jesus. Porque, irmãos, às vezes a gente não deixa 10 minutos o WhatsApp sem visualizar, mas a palavra passa tempo, muito tempo, dias, semanas, meses, e a gente vai levando. Hoje nós precisamos escolher viver um nível de crescimento espiritual que Deus tem o desejo de fazer na nossa vida, e Deus tem o desejo de fazer na sua vida. Olha, a terceira coisa que eu quero te dizer é: celebre aquilo que você já conquistou, as pequenas conquistas. A Bíblia diz lá em Filipenses 3, no verso 12 e 14, diz assim: não estou dizendo que eu já tenha tudo isso, que já tenha conseguido, mas eu estou no caminho, prosseguindo para Cristo, que me alcançou de uma forma impressionante. Amigos, não me entendam mal, não me considero especialista no assunto, mas olhando para o alvo, para onde Deus me chama, para Jesus, eu estou correndo e não vou voltar atrás. Sabe, a gente vê esse texto e Paulo, ele fala, ele diz assim: não que eu já tenha alcançado todos os meus objetivos, não que eu já tenha adquirido a perfeição de tudo, mas eu tenho um alvo. Ele disse isso na palavra. Eu tenho um foco, e uma coisa eu sei: eu esqueço do que está lá atrás, e eu sigo para o alvo, e eu sigo para Jesus Cristo. Se você já caminhou nesse processo de crescimento, se alegre e celebre por isso, e não se prenda ao passado, em nome de Jesus, porque Deus quer realizar isso em nossas vidas.
Mas eu já caí, mas eu já pequei, mas eu já tropecei, tudo bem. Levanta, meu filho, e vamos andar. Levanta e segue o caminho. Levanta e vamos adiante. Levanta e vamos lá. Porque não dá para ficar preso no passado. Deus tem o desejo de construir uma história nova na tua vida, em nome de Jesus. Olha para o alvo. Ah, mas o fulano disse, olha para o alvo. Mas eu já caí, olha para o alvo. Olha para o alvo. Paulo foi muito claro, eu não alcancei tudo que eu quero, eu não sou perfeito. Mas eu tenho um alvo. Eu esqueço o que ficou para trás, eu sigo para o meu alvo. O teu alvo é Cristo. Então, em nome de Jesus, olha aquilo que Deus já fez na tua vida e decida, em nome de Jesus Cristo, seguir para o teu alvo. E eu creio que debaixo deste tempo poderoso, você vai viver esse alvo, vai alcançar esse alvo e vai ser poderosamente abençoado por Cristo Jesus. Se você recebe aí na sua casa, diz amém. Quarto ponto que eu quero trazer para você, isso aqui é forte. Seja irredutível quanto o pecado. Seja estratégico. Olha o que a Bíblia fala para mim e para você, lá em Romanos 6,14, diz assim: o pecado não pode mais ditar a regra da vida de vocês. Afinal, vocês não estão mais vivendo sobre a velha tirania, estão vivendo a liberdade de Deus. Nós precisamos ser estratégicos e não negociar com o pecado. A gente tem um exemplo claro no episódio da tentação de Jesus. Quando nós temos uma intenção no nosso coração que é crescer em Cristo, a gente sabe que vai passar por guerras e lutas, mas nós vamos saber lidar com as tentações. Queridos, a gente tem que ter uma decisão quando for tentado, porque se nós não decidirmos, a gente peca. Eu já falava isso para vocês, acredito que no sábado passado. O diabo não vem te atacar nas coisas grandes, ele vem te atrapalhando nas pequenas coisas. Você não percebe, o pecado vai entrando, você não percebe, as coisas vão acontecendo, você não percebe. Por isso é importante você identificar quais são as suas fraquezas, onde você é tentado, e peça que o Senhor te fortaleça nessa área. Sabe quando você vivia experiências poderosas com o Eterno, aí você tropeçou, pecou, e por conta de ter pecado, de haver pecado, você nunca mais conseguiu viver uma experiência nova. Por isso hoje eu quero te dizer uma coisa: interceda ao Senhor, peça a Ele, para que Ele te faça viver o caminho do crescimento. Esquece aquilo que ficou para trás. Tem coisas boas que Deus quer dar a mim e para você. E em nome de Jesus nós vamos viver essas experiências. Hoje é o dia de você escolher crescer espiritualmente. Você não vai ficar no mesmo jeito, você não vai ficar no mesmo lugar. Hoje você vai sair do patamar onde você está, e Deus vai elevar o teu nível de unção em nome de Jesus. Eu creio, Jesus está falando com você, o Espírito Santo está falando com você, e nós vamos viver essas poderosas experiências com Ele. Se você acredita nisso, por favor, diga glória a Deus. Quinto ponto que eu quero trazer para você: se permita ser encorajado. Olha que coisa poderosa, olha o que diz a Bíblia para mim e para você em Hebreus 10, 25. Não descuidemos dos nossos deveres da igreja e nem das suas reuniões. Puxa vida, acabei de quebrar o esquema de quem diz que não precisa de igreja. E nem nas suas reuniões, como algumas pessoas fazem. Parece que está falando para o tempo de agora, mas já fazem muito tempo que ele falou isso, ainda está atualizado. Mas animemos uns aos outros, encorajemos-nos uns aos outros, especialmente agora que o dia da volta está se aproximando. Olha que poderoso. Aqui o autor de Hebreus
está sendo muito clara. É tempo de ficar esperto. Ele está voltando. E exatamente nesse momento em que muitos pregam que não precisam da comunhão com os irmãos. Jesus está no meu quarto, Jesus está na minha casa, Jesus está não sei aonde, Jesus está não sei aonde. Aqui o texto é claro, você precisa ter comunhão com os irmãos. E aqui o texto diz, para você não deixar de reunir, em algumas versões fala, e não deixem de congregar, como alguns dizem. E aqui fala para nós animarmos e encorajarmos uns aos outros. E aqui eu digo a você, crescimento requer encorajamento. Por isso é bom ter um companheiro. É bom ter alguém que te auxilie nesse processo. Dentro da visão celular no modelo dos 12, você tem alguém maravilhoso, seu discipulador. E existe um lugar maravilhoso para você estar, uma célula, uma igreja, onde você possa abrir o seu coração e pessoas ajudarem, encorajarem você a viver um tempo novo de crescimento. Queridos, o discipulado é uma das formas mais poderosas de crescimento na nossa vida em todas as áreas. Eu caminho com uma equipe muito antiga, que caminha comigo há muitos anos. E é tão poderoso, porque as áreas que eu cresci na minha vida, aqueles que decidiram viver essa experiência comigo, vieram do mesmo jeito. Cresceram do mesmo jeito, viveram experiências da mesma forma. Por quê? Porque decidiram sair do lugar onde estavam e decidiram viver experiências novas. Ei, procura teu discipulador, procura seu pastor, procura seu líder. Eu não tenho, me procura, estou aqui para te ajudar. Porque nós temos o desejo de, através do discipulado, lhe fazer crescer, e fazer vencer essas situações, essas guerras. Deus quer fazer isso na sua vida, sabe? Sexto ponto, entenda que o seu crescimento traz vitórias para você e também para o reino. Olha o que diz a palavra em Filipenses capítulo 1, verso 6, diz assim: eu nunca tive a menor dúvida de que o Deus que iniciou essa grande obra em vocês, irá preservá-los e conduzi-los a um final grandioso no dia em que Jesus se manifestar. Ei, isso é tão poderoso, porque quando você vence, esse Deus que começou essa grande obra, que está aqui no verso 6, Ele vai te conduzir para um final grandioso. É Ele que te impulsiona para um crescimento. É Ele que quer te fazer chegar até o final da linha. É Ele que quer te fazer vencer. E eu acredito que durante esse tempo de crescimento que Deus está gerando na tua vida, isso vai ser tão poderoso, que através dessa mudança e desse crescimento na tua vida, isso vai trazer vitória para o reino, porque através da sua vida você vai alcançar uma grande multidão. Ei, quando você decide sair do lugar onde você está, sair do patamar onde você está e decidir subir um degrau a mais, Ele entra na tua vida, Ele muda a tua história, Ele te faz crescer e Ele te usa poderosamente. Eu acredito que hoje você vai decidir sair do lugar onde você está. Eu acredito que hoje você vai decidir viver uma nova experiência na sua vida. A sua vida não vai mais ser a mesma. Quem ganha é você, mas o reino ganha, porque ele vai receber mais um soldado vitorioso. Ele vai receber mais um soldado que decidiu fazer a diferença, que decidiu ser usado por Deus. Ai, mas eu estou novo. Ai, mas eu estou velho. Ah, mas eu sou rico. Ah, mas eu sou pobre. Não importa quem você seja, onde você esteja, Deus quer te usar de uma maneira muito poderosa. Se hoje você decidir crescer espiritualmente, sair do patamar onde você está,
subir um novo degrau, decidir viver uma mudança poderosa na tua vida espiritual, o reino vai ganhar, porque através da tua vida eu quero crer e declarar em nome de Jesus. Deus vai te usar de uma maneira tão poderosa que toda a tua casa vai aceitar o Senhor Jesus. Diga amém e decida agir em nome de Jesus, porque Deus já te levantou dentro da tua casa para isso. Não acho que Deus te levantou dentro da tua casa para você ficar sozinho aí, bonitão. Não, não, não. Deus te levantou para que dentro da tua casa você seja o agente de mudança e de transformação de toda a tua família. E não só da tua família, mas dos teus vizinhos, colegas de trabalho, amigos de faculdade, enfim, onde você estiver, você vai ser luz. Porque Deus está te chamando hoje para viver uma nova experiência. Crescer. Sair do lugar onde você está. Mas eu quero te dizer uma coisa: crescimento não é uma suave sequência de sucessos. Dentro desse processo de crescimento, você tem sequências irregulares. Você acerta, mas você também erra, porque você é um ser humano. Muitas vezes você pode dar um passo para frente e 2 para trás, porque você é um ser humano. Você pode ter processo de recaída durante essa caminhada, porque você é um ser humano. Só existe uma forma de crescermos, queridos, é seguirmos em frente, é estabelecermos metas de fé. Onde você está? Onde você quer chegar? Se concentra em uma meta de fé. Decida viver uma experiência nova. Construa alvos. Em que áreas da sua vida você quer crescer? Estamos falando espiritualmente, mas talvez você tenha áreas da sua vida que você também não cresceu até agora. E o tempo passa, e o tempo voa, e a poupança Bamerindo já até acabou. E você não mudou. Continua do mesmo jeito. Estabeleça metas de crescimento, decida viver algo diferente. Como está o seu ministério? Sabe o que é, apóstolo? Decida crescer. Decida viver algo poderoso. Não, mas sabe o que é? Esse é o grande problema. A gente quer projetar as nossas culpas nas pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você: o seu crescimento tem mais a ver com os solos da sua vida do que com as sementes que vêm do céu. A semente vem para todos, mas o solo é diferente. Deus já te deu a oportunidade, mas você tem que buscar. É um pastor que eu também gosto de ouvir, chamado Chris Oclayon. Eu acho que é assim que se pronuncia, o nome dele é difícil. Tem uma ministração dele que é o Espírito Santo e a oração. E ele fala a respeito das ações do Espírito na oração, das suas ações e das ações de Deus. Porque muitos de nós não avançamos na vida. E ontem eu falava com uma pessoa muito especial, conversava com ela sobre isso. E eu dizia: a gente às vezes entra nessa linha de no tempo certo Deus vai fazer. No tempo certo Deus vai abrir a porta. No tempo certo Deus isso, Deus vai fazer aquilo. Eu creio que Deus vai fazer aquilo outro. E eu falava sobre algo que eu aprendi nessa palavra dele. E eu quero compartilhar com você isso. Olhe para mim, por favor. Deus não vai fazer o que é o seu papel. Ele vai fazer o papel dele. O seu papel, quem faz é você. Então não depende das sementes que vêm do céu, depende do solo que recebe a semente. Por que o fulano A, B viveu uma experiência nova? Porque Deus deu uma oportunidade para ele e para você não deu? Para cá com essa conversa. Deus dá igualmente oportunidade para todos.
O problema não está na semente que Deus dá, o problema está no solo que recebe a semente. Você ora, Deus dá a oportunidade. Não, mas eu estou esperando o momento em que Deus vai abrir a porta. Talvez Ele já abriu 500 e você, me perdoe a palavra aqui no amazonês, está lesando, cara. Está lesando. Não, mas eu estou esperando uma porta que Deus vai abrir, meu filho. Ele te dá a chave, a porta quem abre é tu. Ou tu está esperando que vai descer um anjo do céu. Vem aqui, meu filho, aleluia, glória a Deus. Eu vou fazer aqui tudo por você. Não, meu filho. A chave Ele tem te dado. As oportunidades Ele tem te dado. Só basta tu ir lá e abrir. E agora tu está esperando o quê? Decida sair do lugar onde você está. Decida viver uma experiência poderosa com o Senhor. Porque a oportunidade Ele já te deu. As sementes do céu já estão se manifestando na minha vida e na tua vida. Está na hora de parar de projetar a culpa. Eu estou assim porque ele me magoou. A minha discipuladora me magoou. O fulano não me deu a oportunidade. Para com mimimi e decide viver algo diferente. As sementes do céu estão jorrando na nossa cabeça. E a gente está esperando um anjo fazer sabe Deus o quê? Enquanto o anjo não desce, a gente fica colocando a culpa nos outros. Hoje é dia de mudar. Hoje é dia de sair do lugar onde nós estamos. Hoje é dia de crescer. Escolha crescer. E vamos juntos viver uma experiência poderosa com Deus. Vamos? Fica de pé, por favor. Chama a sua família para nós orarmos juntos e buscarmos a presença do Senhor. Nós vamos louvar ao Senhor e depois que nós louvarmos, nós vamos orar. Eu creio, Deus vai fazer algo poderoso. Nessa ministração ele fala algo também que eu acho muito tremendo. Ele diz, não é o quanto você ora, é o quanto de fé você aplica naquilo que você ora. Porque você pode orar o dia inteiro e nada acontecer. Porque você nem crê naquilo que você está orando. Por que Deus ouve um homem de Deus? Por acaso existem palavras mágicas? Aleluia, glória a Deus. Não, não. É igual o relacionamento com uma pessoa. Um dia desse veio um pastor comigo. Ele disse assim, apóstolo, mandaram lhe pedir uma coisa, essas coisas só pede para mim, porque esse cara é muito meu amigo. Aí ele me fez um pedido, que talvez quem pediu para ele fazer, achava que eu não ia deixar, alguma coisa assim. Ele disse isso, eu disse, cara, tudo bem, beleza. Mas parece que quem tem mais relacionamento com a gente, tem mais facilidade de comunicar conosco. Oração também é relacionamento. Por que a Bíblia fala que a oração do justo é eficaz para os seus efeitos? Por que do justo? Porque ele tem relacionamento. Então entenda que o que nós vamos fazer agora é orar. Eu criei toda essa parada aqui para que você entenda só o que eu vou dizer agora. Nós vamos orar, mas você tem que crer que algo vai acontecer. Nós vamos orar e você vai se relacionar com Deus. E você tem que crer que Ele vai ouvir a tua oração e algo vai se manifestar na tua vida. Vamos juntos? Comece a buscar a presença do Senhor, por favor. Em nome de Jesus.